Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma sessão de Conversa Sábado à Noite. O meu nome é João Costa, hoje estamos aqui com o Ruben Borges, que é compositor e músico, e vamos falar um bocadinho do teu percurso e aquilo que te levou a fazer aquilo que tu fazes hoje em dia. Bem, eu gostaria de começar por aquela questão que nós fazemos aos artistas, que é: o que é que te levou à música? O que é que te levou a fazer arte? Primeiro, eu não tinha começado em artes, que era ao início. Eu comecei a estudar ciências, mas senti que não era mesmo o que eu queria fazer. E foi um processo ao início, todo o acabar o curso de ciências, o voltar 3 anos atrás para entrar no conservatório e provar a universidade foi complicado. Sentiste Mas uma espécie não era de... Sentiste receio quando fora. fizeste essa opção? Houve um limbo por um ano, mas houve uma fase muito má. O ano antes de entrar no conservatório se entrava, se não. E antes de entrar na universidade também, porque se não entrar, o que é que vai ser daqui para a frente? Mas acabou por passar e ficou tudo bem. Depois já conseguiste, depois do primeiro ano, já sentiste que realmente era aquilo que querias fazer. Mas ainda te recordas daquilo que te levou a querer mesmo seguir música em si? Foi uma decisão muito repentina ou tiveste um daqueles momentos de ok, é isto, tenho que seguir música? Acho que foi mais uma questão mesmo de consciencializar a mim próprio, porque sentia que era algo que estava comigo há muito tempo, mas não tinha consciência de como é que eu ia pegar nisto ou como é que ia começar sequer. Então, lembras-te muito bem, lembras-te do porquê, para lá de ser essa noção de consciência de que realmente querias? Não te lembras de nada específico que te tenha levado a querer fazer isso? Lembro que alguma vez o professor que perguntou antes, mesmo antes, foi antes de composição, porque eu antes queria seguir instrumento. E ele perguntou-me, ok, mas porquê tu queres escrever música? E eu disse-lhe, eu sinto que tenho algo a dizer e que tenho algo que tenho que pôr cá fora. E esta era a minha maneira, porque o instrumento não me deixava fazer isso, de maneira nenhuma. Sentia-me Já preso num agora, loop, no estudo. Não havia nada de criativo, nada de diferente. sentias que estavas muito condicionado a simplesmente aprender e melhorar e que não passava daí. Sim. E Mas tudo o que já eu agora, lia, todo o input que eu recebia não levava a lado nenhum. Era como o gatinho à volta num ciclo, era sempre aquilo, não dava. ok, sentias que estavas a cair um bocadinho na repetição, que era só mesmo a exploração do instrumento. Já agora, para quem não sabe, qual era o instrumento que tu decidiste tocar na altura? Eu tocava clarinete porque era desde pequeno, como não comecei no conservatório na altura, eu comecei numa banda que é natural em Portugal, é o que nós temos, demais, e era aquela ideia do o que eu queria fazer. Mas depois, quando cheguei ao conservatório, a coisa mudou de figura. Sentiste antes uma paixão pela composição. E a composição apareceu de que forma? Ainda te recordas de porquê de seguires a composição? O que é que Eu te lembro chamou? que houve um período, eu fui operado o apêndice, tive tempo para refletir antes de acabar o conservatório, estava a pensar e que já não me sentia bem. Foi mesmo para parar, pensar, e eu lembro de chegar ao conservatório e falar com o meu professor de análise na altura, e ele disse-me, professor, é assim, eu tenho estas ideias na cabeça, eu sei o que quero fazer, mas eu não sei bem como é que ia realizar isto. E disse, ok, é normal, tu não deixas uma só nisso ainda, mas é assim, começa, tens de começar por um lado, agarra no papel e escreve umas notas, escreve o que vem na cabeça, depois o resto virá, não é tudo de rajada. E foi um passeio de cada vez. Mas foi um passo no caminho certo. Uh, Em termos de composição, quais são as tuas influências? Aquilo que os compositores que te inspiram a compor? Já tive alguns, acho que você tive a sorte de trabalhar, algum que acho que foi uma das minhas maiores influências, Francesco Filipe, é italiano. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele em Itália por 3 dias e foi assim, para mim foi tomada consciência na própria composição já, para ele levou-me a questionar, ok, mas foi preciso de tanto para dizer isto, talvez com menos coisas conseguias fazer mais. E para mim foi quase um alerta. Foi E uma essa coisa, espécie como de... sempre,
foi uma coisa que ficou ali, tipo uma lâmpada, aqui a dizer, ok, mas talvez porque não isto? E a coisa seguiu-se. E depois houve outras pessoas que me levaram noutro caminho. Então, quando estive na Madeira a trabalhar com instrumentistas mesmo de renome e uma professora, Patrícia Alessandrini, acho que também é de Itália, acho que para mim foi a primeira pessoa, quando eu vi a apresentação dela, levou-me a ver, ok, agora sei como posso sair do meu meio e começar a fazer algo. Foi como as primeiras foi trabalhar numa instalação, em algo mais. Sentes que evoluíste mais quando saíste deste panorama ou sentes que foi simplesmente uma espécie de progressão natural do panorama português? Acho que tomada de consciência também, porque eu senti que no nosso país as coisas estão lá, mas não se sente as ligações, está tudo quebrado. E quando cheguei cá vi que havia um país que é pequeno, mas que há um círculo, é fluido. O que está passas aqui, passa nas outras cidades, está cá. E custa-me querer um beijo muito isso no nosso país. Sim. Então sentes que há uma espécie de contraste. Por exemplo, Sim. na tua experiência lá fora, qual foi a primeira, como é que eu ia dizer, o primeiro choque em termos culturais artísticos que tu sentiste? De Para pessoas mim, para pessoa. foi mesmo até o programa de ensino. Foi uma coisa que me ficou na cabeça. Aqui nós temos uma cadeira que é projeto criativo, que é uma coisa muito simples. Temos alunos de artes, eles estão a criar alguma coisa, são convidados a trabalhar em conjunto com pessoas de outras artes da própria escola e têm que criar uma performance ou uma peça para ser apresentada fora do meio académico e isso torna-se um festival que a universidade faz para as pessoas da cidade. E eu pensei, ok, mas se isto acontecesse na minha cidade, o que é que seria? Porque eu sei que Exato. eu lembro de passar em campanhar todos os dias e pensei, ok, isso tem uma ressonância fantástica. Porque não fazer uma ópera de câmara aqui ou uma peça como teatro? Porque não? Mas as ligações não existem ainda. Podes dar uma ideia assim um bocadinho básica como é que foi a tua formação desde o teu começo até agora? Para quem Bem, quando estiver a eu ver comecei agora. com clarinete, não me sentia bem. Tinha aquela coisa de, ok, eu gosto de música, mas eu sempre posso criar, eu ouço na minha cabeça e eu só queria não sabia como é que havia de transpor isto para um papel, como é que havia de passar, e eu essa fase de consciencialização até o passar, houve esse momento para o professor dizer, ok, começa, e depois foi um processo que, mesmo antes disso acontecer, eu lembro de estar em casa a estudar ciências, eu lembro de estar a ouvir rádio eu sabia que tinha essa falha, ok, tu começaste mais Sim, tarde, a puxar. e vais ter que lutar se calhar mais do que outras pessoas tiveram para chegar a algum lado. Eu lembro de estar a ouvir ou as pessoas a comentar ou a falar de história da música, eu ouvia, para mim era interessante porque eu não sabia nada daquilo. E eu lembro de ficar, quando tinha estudado matemática até às 2 da manhã, dava ou era análises de ópera, depois dava o Raízes, que era sobre música tradicional de vários países. Depois há uma música contemporânea lá para as 2 da manhã e eu ficava a ouvir isso, ok, isto é tudo novo para mim. E depois chegava ao computador, ok, vamos para o YouTube, vamos procurar um nome do compositor. Depois, ok, este já conheço, mas este não gostei muito, vamos ver outro. E depois vamos ver outro. E A foi, tua esse, foi um introdução à processo. composição foi assim? Através do YouTube? Sim. E Era por destes alguns sugestões, nomes, ok. Eu ficaram lembro, alguns nomes registados? não sei, lembro de Saper Norgard, foi no YouTube que conheci e alguns canais como o Inspectify mostrava música muito recente que eu não tinha a par, ok, isto faz-se. E depois mais tarde eu voltaria a esses canais outra vez, mas para responder outras questões, como questões de notação, questões como, ok, como é que ele notou isto, como é que isto se faz. E eu voltaria lá mais tarde. Mas foi um processo. Foi uma espécie de, não digo despertar, mas foi uma espécie de busca para te tentares definir como
como compositor. Pelo Sim, menos é isso que foi. dei. E acho que posso ser que depois, ao volta, relativamente à performance, quando ok, a música dá-me isto, mas sinto falta uma componente, porque sentia falta de quase de uma humanidade mais na Aquele música, lado porque visual. sim, sentia falta de corporalidade também. Eu costumo, não sei quem trabalhou comigo deve saber, costumo pedir, ok, mas eu tenho que sentir sangue na peça. Tens que pôr o corpo no que estás a fazer. Ok. Eu gosto Alma, de sentir digamos essa. assim. Sim, Para aqueles que estão a entrar só agora e que nos estão a ver nestes poucos minutos, estamos com o Ruben Borges, ele é compositor, e eu queria te fazer uma pergunta em relação à composição. O que é que te levou a fazer o tipo de composição que tu fazes? E já agora, se puderes falar um bocadinho daquilo que é a tua composição para o público que nos está a ver, agradecia. eu acho que comecei normal. Eu lembro dos meus primeiros exercícios de composição, porque uma pessoa disse primeiro, ok, experimenta coisas, vai atrás, ouve coisas e tenta fazer alguma coisa. Eu lembro que no início, porque dentro daqueles exercícios que nós fazíamos de harmonizar barre bem. Só que harmonizar barre bem não me satisfazia porque não trazia nada de novo ao que já era. Agora eu dou valor a isso, porque sei onde é que O queria porquê? chegar, mas eu na altura andava à procura de uma coisa diferente. Queria chegar mais tarde. Então eu cheguei à pessoa, mas posso harmonizar isto mal, mas é como eu gosto de ouvir. E eu, Normalmente há um sim, propósito. sim, O professor diz sempre isto, mesmo noutras áreas das artes, que é primeiro vais construir e vais aprender a construir como deve ser. E depois é que vais desconstruir. Sentiste, como é que eu ia dizer? Sentiste um impulso para desconstruir as coisas, para criar algo fora da norma, fora da caixa, digamos assim? sim. Senti essa busca, porque não preciso de algo diferente, preciso de algo, tem que ser fresco. É uma coisa que eu penso bem, e sempre, não sei, tento começar uma peça, tento desafiar-me em algum ponto, só sempre começava era aquela coisa, ok, mas como é que nós tornar isto ligeiramente diferente? Um cheirinho, um sabor, alguma coisa. Um toque pessoal, digamos assim. Uma pequena Então foi alteração. aí que Mas comecei a analisar mal. E depois, e depois foi muito engraçado pegar na peça que harmonizei mal e levar que isso depois, ok, já estou a ver onde é que eu queria chegar com isto, onde eu fui buscar referências a isto. Mas naquela altura não tinha consciência do que estava a fazer. É simplesmente faz. foi uma exploração, digamos assim. Sim, Chegaste ali, alteraste e é este o caminho, tenho que seguir por sim. aqui. Mas no fundo é tudo na base da experimentação? Uh, ou tens algum método que tu gostas de implementar que é a influência de algum compositor mais que te Eu possas pensei que referenciar? tenho as minhas influências, como pelo Luís Vilona, acho que é uma delas, não, agora. E Helena Toole também gosto muito de ouvir, mas depende qual é o meu ponto no que eu estou a ouvir no que estou à procura. Porque sempre que vou começar uma nova peça, estou a desafiar em algum momento, eu vou procurar ouvir algo dentro daquela formação ou daquele género que me traga algumas ideias. Ou vou ler sobre um assunto. Okay. E quando Há tu sempre essa conjugas isso fase, com diz, há sempre essa fase da pesquisa. E quando chego cá, isso torna-se mais consciente, porque para a tese eu tive que fazer uma pesquisa para chegar à peça que eu escrevi, para ter que a justificar depois. E isso traz uma consciência do meu processo que eu não tinha minimamente. E que é quase, por agora é muito engraçado de ver como estar a dar nomes à minha intuição. é quase como se tivesse que justificar o porquê de naquele momento ouviste uma sonoridade e quiseste seguir aquilo. Sim, Às vezes é uma coisa mais intuitiva. Quer dizer, tem sempre método, mas é algo mais intuitivo. Tu vais fazendo, vais alterando e vais adaptando. sim. Mas Agora, normalmente há sempre três fases. Há a fase da pesquisa primeiro, depois há a fase da discuta com o intérprete ou com o grupo, ok, tenho isto, o que é que tu achas? Aqui está o meu conceito, sentes confortável nisto? É possível seguirmos para a frente ou não? E depois seguimos, depois há outra fase para a coisa maturar e só depois é que vou para o papel. Até chegar ao papel,
a coisa tem que se construir na cabeça primeiro. Isso era a pergunta que eu te ia fazer. Em termos de performance, como é que tu concilias a performance com a composição? Tu já compões para uma performance específica ou compões com uma espécie de tema, de mood, e só depois é que vais dar ao artista e o artista é que vai fazer a interpretação? Depende da proposta, depende do projeto, depende de muita coisa. Mas qual é aquela que tens mais afinidade? Eu pessoalmente prefiro trabalhar com um intérprete. Se não é possível face a face hoje em dia, faço ou por Zoom ou nem que seja por mensagem. E há essa fase de escuta, de trocar material, de influências. Ok, tu gostas disto, eu gosto disto, o que é que achas que podemos construir a partir daqui? Sempre à procura do outro. E depois, mesmo quando a peça chega a um ponto, ok, vamos ver, vamos rever, ok, mas o que é que tu achas que podes trazer mais a isto? Isto foi o que eu fiz na altura, mas como é que nós podemos trazer mais que possa fazer a peça florescer agora? Como é que a tua própria expressão consegue complementar isto? Ou se eu modificar a minha peça, se vai aumentar a tua performance? É assim nesse sentido, então. Sim, sim. Tu quando fazes esse tipo de projetos, tu alguma vez fizeste uma coisa, como é que eu ia dizer, espontânea no sentido de ser ao vivo? Digamos, teres o artista, fazer a tua interpretação e o artista segue a tua interpretação? Ou nunca tentaste fazer uma coisa dessa? Já tive ambas as experiências, nós íamos rodando, porque depende muito com as pessoas também. Porque eu sei, há coisas que, ok, eu agora sinto-me confortável para fazer isto, mas outra pessoa não se vai sentir de maneira nenhuma. Ainda agora estou a trabalhar com um trio, com um projeto, e eu dei a sugestão, ok, que não fazemos uma peça de teatro com músicos, sem nenhum cantor, e convosco vamos criar uma coisa e vamos sugerir a cada compositor da escola compor uma pequena cena de teatro de 3 a 5 minutos a partir deste texto. Só que para eles obrigá-los a sair de uma redoma que muitos intérpretes não estão preparados ainda. É uma fase. Há quem faça isto, mas há uma busca primeiro e depois há um preço a pagar. Porque, ok, assumi, saí desta bolha, mas agora estou num espaço novo e diferente. Como é que as coisas vão funcionar a Exato. partir daqui? Não sabem se vai correr bem ou não. É uma experiência, é uma escalada. Até chegares ao objetivo é capaz de ainda cair de vez em quando. Porque eu lembro do meu processo quando eu aproximei-me da performance e ao início não foi fácil para mim também. Mas agora não há voltar atrás. Lembras-te do desafio, o momento mais caricato, quando tu iniciaste na composição aliada à performance? Aquele momento em que tu dizes assim, espero que isto não se repita. Ou então o momento em que disseste assim, opá, é mesmo isto. Eu gosto, adoro isto. Eu lembro o primeiro choque, que foi um projeto que eu fiz no primeiro ano de licenciatura. Foi o meu primeiro momento de tomar conhecimento com o que é performance para além da música ou com dançarinos e nós éramos todos músicos, fomos obrigados a trabalhar como dançarinos, construir como os dançarinos. Para mim isso era completamente novo e eu não tinha consciência nem a responsabilidade de maturidade que tenho agora e eu estava quase numa negação. Ok, não, mas isto... E depois eu nessa altura posso dizer que ainda não sabia dar espaço. Dizia, não estou a ver que só por aí. E dizia, eu negava. Ou seja, Mas como músico não deixavas fluir. Travavas. não, não. Depois houve 2 anos pela frente que seguiu completamente o percurso, cresceu de outra maneira. Mas Passaste para o esse polo foi o oposto. primeiro, sim. Mas na altura foste para o oposto e foi que começaste a fazer mais experimentação? Mesmo em termos de... Foi um Diz abrir isso. de olhos para mim, foi ok, não tem que ser só assim. Porque não isto também? Por exemplo, o teu processo criativo, hum, tens uma espécie de ritual, entre aspas, ritual, que fazes sempre que crias alguma coisa? Tens algum ponto de partida comum? Ou, ou fazes as coisas de forma diferente?
acho que é sempre comum, é sempre estes 4 passos que eu disse, é sempre a primeira pesquisa, primeiro tenho que ficar inspirado por ou que vou ouvir, ou que vou ler, ou uma imagem que eu encontro na internet, tipo, ok, isto é um input, é isto. E na primeira nem segunda vez que isto acontece. Como às vezes que é normal o processo de criação, a pessoa precisa de fazer um stop, respirar fundo e dar uma volta e voltar. Eu pouco a pouco ganhei consciência deste processo e quando é que devia parar. Por E, exemplo, assim, go. e foi aí que pouco a pouco tomei consciência do meu processo e soube, ok, agora é o momento de parar, vamos refletir, vamos voltar. Tornou-se, eu tenho este processo. Como é que tu achas que é o mercado da música e da competição aqui em Portugal? Achas que é um mercado que permite à pessoa lançar-se, permite à pessoa crescer, ou sentes que é uma coisa demasiado limitativa? Eu acho que está a crescer agora, está a começar, já começa a estar mais movimento e algo que comecei a reparar também é que a nossa geração começou-se a mexer mais. Pequenos artistas ou pequenos agrupamentos de artistas, em vez de estar à espera das instituições, nós mais novos começamos a criar as nossas próprias instituições de forma de pouco a pouco fazermos parte dos espaços também. Exato. Porque eu sei que eu criei a minha com os meus colegas e cada vez vi mais isso acontecer pouco a pouco. E algo que comecei a reparar também é que a nossa geração começou-se a mexer mais. Pequenos artistas ou pequenos agrupamentos de artistas, em vez de estar à espera das instituições, nós mais novos começamos a criar as nossas próprias instituições de forma de pouco a pouco fazermos parte dos espaços também. Exato. Porque eu sei que eu criei a minha com os meus colegas e cada vez vi mais isso acontecer pouco a pouco. Sentes que, por exemplo, existe iniciativa por parte das pessoas, mas ainda não existe uma espécie de palco para as pessoas poderem realmente apresentar-se? Ou achas que é Acho uma que coisa que. ele está lá, mas o país em si impõe tantas barreiras, ou através da burocracia, e em parte torna-se triste porque uma pessoa quer é criar, é trazer coisas às pessoas, porque eu acredito que a arte deve ser das pessoas para as pessoas e não ficar preso num ciclo burocrático, isso não faz sentido. A intenção é levar algo ao público, não é ficar preso Exato. nessa teia. Não é ficar na gaveta, literalmente. É a expressão que se utiliza muito aqui em Portugal. Sim. Já agora, tu falaste e falaste muito bem, tens uma iniciativa artística. Podes falar um bocadinho daquilo que te levou a criar essa iniciativa? E quem é que são os intervenientes? Minha, não foi só minha, partiu um pouco de nós, porque eu conheci o Júlio, eu estava no meu primeiro ano de licenciatura, foi, lembro como tudo começou, eu estava nas Maia, meu primeiro ano, era tudo novo, e recebi um mail do meu professor, ok, queres colaborar com dança? Inscreve-te, mais tarde vais ter um encontro com ele e as coisas vão se a construir a partir daí. Mas em relação à iniciativa, para quem só nos está a ver agora, em que é que consiste verdadeiramente a iniciativa? Nós somos uma associação de só 3 pessoas, eu sou o que da música, o Júlio a da parte da dança e a Joana é a pessoa do teatro. Nós conhecemos todos nas MAI, eu conheci a Joana a partir do Júlio e a nossa forma de trabalharmos desde sempre funcionou muito bem. Mas a nossa associação como base, nós temos como primeiro começo a investigar em artes, levar às pessoas e trazer para o público também. Aumento de escuta, aumento de partilha, aumento de pesquisa e aumento também, como há pouco tempo eles fizeram em Portugal, uma pequena formação para jovens também, procuramos de várias idades também, para eles passarem um pouco a nossa experiência. Como eu há 2 dias ou 3, o Júlio estava a contar a experiência que as crianças reagiram muito bem, porque e ele contou-me, lembro-se daquelas experiências que nós fizemos para montar a imagem nua, estávamos na sala, com tudo apagado, a experimentar com as luzes, repara como a luz adere no corpo, olha como o corpo muda de
torna-se outra coisa quando esta luz adere. E as Exato. crianças passaram por isso. Isso é muito engraçado. É E acho basicamente que uma para elas, que são experiência que, crianças, mudas a perspectiva de, ok, afinal, o corpo não é só isto. e não só, mesmo em termos de introdução, para elas acho que é uma introdução muito positiva, porque sejas criança ou sejas jovem, nem toda a gente tem uma noção daquilo que é a performance ou composição, mesmo coisas pequenas como jogos de luz, é uma introdução espetacular para quem ainda está num processo de aprendizagem. Sim, pode Mas, descobrir algo mas, que então, a fascina, o que. mas então, basicamente, o banquete funciona muito à base de criar, não digo necessariamente espetáculos, mas criar peças de arte, digamos assim, para que o público possa assistir, para que o público possa participar. Sim, mas também nós fazemos investigação atrás disso. Há sempre aquela fase da pesquisa, de escrever sobre o assunto também. A fase de com o público e há como esta fase em que e começamos a fazer pequenos workshops sobre as peças, sobre a nossa experiência também, levar a nossa experiência às pessoas também. No fundo, elucidar o público e tentar trazer a arte à comunidade. Sim, sempre esta busca pelo outro. Já agora, uh, falando um bocadinho daquilo que é a tua experiência, uh, para dar um bocadinho a noção às pessoas, compositores, pessoas que te chamam a atenção, fazer uma pequena, entre aspas, lista ou mostragem Sim, daquilo posso dizer que. que neste momento eu ouço um pouco de tudo. Porque, não sei, neste momento eu sinto muito, não sei, foi após, como uma pessoa me disse no final da licenciatura, que após o meu contato com a performance e conhecer os meus amigos com quem trabalho ainda hoje, houvesse algum momento antes ou momento depois. E eu neste momento sinto muito ligado a essa questão da grupalidade, da fisicalidade, e uma busca por isto, porque comecei-me a perguntar que, ok, hoje em dia fazemos todo este sinal todo para uma sala de espetáculos, e vezes, por exemplo, a Europa está mais em relação à música, que trazemos algumas coisas estranhas, as pessoas acham interessante, mas eu tive a descontextualizar toda esta montagem de palco e levei isto para uma perspectiva completamente arcaica. Eu pensei, ok, se vamos pôr isto na Idade da Pedra, as pessoas tocavam com rochas, calhaus e ossos de animais. Se pensarmos nisto, pomos isto num palco hoje em dia é completamente contemporâneo, mas naquela altura eles faziam isto porque era o que eles tinham à mão. Mas eu comecei a Aquilo me era o interessar ainda atual. mais, sim, mas eu comecei a voltar aí porque, mesmo no que eu faço, quando trabalho com eletrónica, procuro por a eletrónica todo ao serviço da corporalidade em palco. É uma extensão, é a improvisação de um corpo, de uma performance em palco. Não é o foco, é o meio para um fim. Acho que a performance musical está a ganhar cada vez mais espaço? Ou ainda é assim algo mais. Tem um ciclo mais fechado? Ou achas que está a começar a quebrar um bocadinho Eu aquela barreira? acho que hoje em dia temos espaço para tudo. Há várias correntes no que é composição. Acho que pode dizer que esta, neste momento, é onde eu me sinto confortável, é o que eu gosto, é o que estou à procura, é o que quero estudar mais e compreender melhor. Mas a composição é um universo e cada um tem o seu pequeno mundo, acho eu. E cada Já agora, peça acaba por ser um reflexo, ou não sei, às vezes é uma perspectiva, às vezes é um reflexo, às vezes é a tua abordagem daquilo, tu gostaste daquela peça ou daquele filme que tu gostaste. e queres perceber como é que aquilo funciona, como é que tu consegues desconstruir aquilo e ver os pedacinhos a rodar, digamos assim. Sim, Em, em termos de composição, há sempre essa parte interessante, porque nós, pelo menos eu falo de uma perspectiva de quem não percebe muito de música, mas quando ouves uma performance, tens tendência a tentar analisar e desconstruir um bocadinho. Mesmo que não, como eu, pessoas como eu, que não percebam muito de música, têm sempre aquela noção de, ok, quando há um momento X e há uma batida mais forte, é para marcar uma mudança, é para criar outro tipo de mensagem. Agora temos aqui uma pergunta do Cowshift. Diz aqui, achas que a eletrónica pode transmitir o lado interior barra emocional?
É essa uma das dimensões que acrescentas à tua performance? Sim, sem dúvida alguma. Acho que é quase como a música no cinema, porque se tentarmos ver se tirarmos o som por trás do filme, perde toda uma carga emocional que não está lá. Acho que Exato. como eu entrar na performance é um bocadinho nesse sentido, é quase uma música diegética no cinema, um bocadinho. E acho que sim, sem dúvida alguma. Ok, já fica aqui a resposta. Por acaso, existe um exercício peculiar no YouTube de compositores que eu cheguei a ver há uns tempos atrás, em que eles basicamente diziam a maior parte da carga que tu tens num filme provém do som. E às vezes nem é só a imagem em si, é mesmo o som que dá força a tudo, que dá uma espécie de corpo à mensagem. E eles mostraram o mesmo filme, com som, sem som. A diferença é abismal. Tu quase fica uma sensação cómica, porque tu vês um momento de pausa tão grande que a música preenche. A E música. também há outros filmes que funcionam completamente ao contrário, como quem vê um Bergman, o som é quase inexistente e isso é fascinante. Como é que ele consegue ter tanta carga psicológica com um som quase diminuto? E a forma minimal como ele trabalha é fantástica, é fascinante. Por acaso, só pode ser usado nessa forma, porque nós às vezes esquecemos-nos de uma componente importante, que no som também existe o silêncio. E o silêncio às vezes consegue ser mais impactante do que a música em si, muitas vezes. O silêncio bem colocado dá uma força bastante grande. Isto aliando a música à cinematografia e à performance. Sim, Agora, como, uma questão que eu ia dizer. mas eu acho que pode ser mesmo alguns dos realizadores que eu gosto muito, como o Guadagnino, esses, uma pessoa nota há um requinte mesmo no som que eles procuram, não, nada é ao acaso. Há muitos filmes, acho que pode dizer que são, acho que pode dizer que quase são marca branca, hoje em dia, que há uma hiperbolização do som, mas uma pessoa tenta tirar algo mais do filme, mas o filme não tem mais, porque a carga emocional não Exato. existe. A história é demasiado vazia para aquela carga sonora tremenda, não há necessidade. É como eu disse no Existe. início, o professor que me disse, precisavas mesmo disto tudo para dizer isto? Talvez não. Simplificar às vezes a mensagem passa e passa da forma mais correta. Como, não sei, o Midsummer foi um filme que para mim me marcou. Primeiro que eu consegui dormir muito mal essa noite, mas a nível visual, sonoro, um requinte incrível. Mas acho que é um pouco como tudo que eu tenho feito até agora, tudo parte de um input que muitas vezes não é musical, às vezes pode ser simplesmente uma viagem de tram daqui até à minha escola, ou as máquinas na rua, ou uma cor num filme. O meu Sim, input parte muito daí também. Não... mas é um Essas pouco pequenas mais coisas que informal. há esse input, depois há a digestão e depois a coisa surge, mas há esse fascínio por essa coisa pequena que está lá, mas que, quando a pessoa olha mais fundo, tem profundidade. Está para ir mais Já, longe. já agora, não fugindo muito deste tema e dando um bocadinho mais de informação às pessoas que aqui estão, onde é que as pessoas conseguem encontrar o teu trabalho? Quais são as Eu vi o plataformas meu em que as pessoas site podem ver? há poucos meses, não, acho que nem há um mês tem ainda. Tem a minha SoundCloud, tem pouco material ainda, tem o meu YouTube. É só isso. E tem o site do Banquete também, aqui a ver um pouco do nosso trabalho. Mas para já Exato. é só isso. Estamos a falar de onde é que as pessoas te podiam ver e já agora, pessoas que tu aconselhas a que o nosso público veja. Artistas portugueses, músicos ou compositores que tu sugeres. Quem Eu diz posso ser compositores diz. alguns dos meus professores que para mim marcaram, como o Eduardo Patriarca, que foi uma pessoa que esteve comigo com o tempo e que numa fase inicial me levou ao outro lado que se não fosse ele não tinha chegado a esse sítio tão cedo. Tem o Sr. Martinho que foi quem deu o meu primeiro passo, foi muito importante. Há outros, como o Igor Silva, é uma pessoa que gosto muito do trabalho. Carlos Brito Dias também, é um colega meu cá e ajudou muito o ano passado. Nuno Costa também, uma pessoa que também me ajudou imenso, que se não fosse ele, eu não estaria cá
este ano, o ano passado, foi ele que me disse, não pares, vai, segue. Olha, tens uma pessoa a agradecer via Sim. mim. Acho Com que essas se pessoas que estiveram comigo e disseram não pares, vai, porque inicialmente eu queria parar um ano e preparar-me, ok, primeiro vou saber que é história em mestrado. Ele disse, não faças isso. Começaste, continua o teu percurso e se possível não pares, vai em frente, porque não faças isso. às vezes as pessoas têm. Diz isso. Eu lembro de estar com ele cá, que eu vim cá à nossa classe há 2 verões passados. Eu já o conhecia muito, porque ele tinha dado uma formação na escola. Eu conheci o cá pessoalmente e ele disse mesmo, não, é a altura de ires, não vais esperar agora, segue. Por isso, acho que são pessoas que a gente tem que agradecer mesmo a ele, ao Carlos, pelo apoio que me têm dado estes 2 anos. E tenho a todas as pessoas da minha escola antes, porque se a informação que eles me deram na minha licenciatura, eu não teria a bagagem que tenho hoje. Permite-te crescer bastante como artista. Mas agora, queria Sim. deixar um pequeno alerta às pessoas. Nós estamos quase a chegar ao fim da nossa live. Já uma hora passa extremamente rápido. Por isso, se quiserem colocar questões, coloquem aqui no chat e nós vamos fazer o melhor para responder no tempo que nos resta. Bem, queria-te fazer uma pergunta em relação a ti e aos teus projetos. Quais são os planos agora para o futuro e que aspirações é que tu tens como artista e compositor? Eu vais fazer o meu sonho como compositor e performer era ter. Acho que já começou a passos pequenos com a minha associação em Portugal, mas também está a começar cá a outra dimensão quando cheguei cá, que é ter a minha companhia, por assim dizer, com artistas de várias artes e criar performances e ter quase esta rotina de performance, mostrar às pessoas, momento de escuta, momento de rodar. Este é o meu sonho, ter este conjunto de pessoas comigo a criar objetos. Levar, como eu disse antes, a arte é das pessoas para as pessoas. Ainda bem. E por acaso é um daqueles sentimentos que nós, mesmo aqui na Atena, apoiamos perfeitamente. Porque há uma coisa que se sente bastante, como a maior parte dos artistas que aparecem, que é levar a arte ao público, muitas vezes em Portugal é um bocadinho um problema. É difícil chegar às pessoas. Temos aqui uma mensagem, síntese grupo. Olá Ruben, estivemos hoje com a tua obra que vamos estrear dia 6 de novembro. Não sei se queres também Sim. falar sobre isso. Sim, foi uma encomenda que me fizeram ano passado, é uma peça completamente dedicada a Portugal, porque usei um dos poetas portugueses contemporâneos que gosto mais, que é Luís Quintéis, porque acho que não tive a oportunidade de o conhecer pessoalmente, mas eu li a biografia dele no site dele, que é super pessoal, porque ele, acho que temos as mesmas inspirações. Eu ouvi falar da poesia dele e encontrei imensas coisas que me fascinaram. Porque ele tem, como eu tenho este fascínio por ou ruínas, ou fábricas, ou cidades abandonadas, ou edifícios a cair no chão. Saber muita gente pode justificar nada, mas para mim eu fico esperto com aquilo. Acho lindo. Também fica sempre aquela. E a peça que eu escrevi para este ensemble é um dos poemas Egeu, é sobre. Acho que esta peça ganhou outra carga depois da pandemia, porque a peça é sobre esta sensação de estar num limbo, de estar no meio de alguma coisa. Para mim o texto é muito político também, porque também sobre religião um bocadinho, tem essas duas vertentes, está a dizer ele fala sobre fechar a cerca aos porcos. No sentido um poema super frio, super irónico também. E esta peça, mesmo sendo para um ensemble instrumental com voz, também tem essa dimensão da performance também toda. A soprano tem uma coreografia toda para fazer com as mãos, com o corpo, para mostrar ao público. Sim.
Chegamos agora ao momento final, que é a última questão que nós temos aqui. Já agora, se alguém quiser colocar questões, é mesmo os últimos minutinhos. Mas eu queria fazer o nosso desafio Atena, que é desafiar um artista português para vir fazer uma live connosco no futuro. Eu pensei no assunto e decidi desafiar uma das pessoas também, acho que temos trabalhado já há 3 anos em conjunto e é o Frederico Cardoso, ele é clarinetista, tem feito um trabalho imenso pelo que é a música contemporânea no nosso país hoje em dia, tem levado à difusão e acho que é a pessoa que eu vejo cá. Bem, agradeço. Fica aqui lançado o convite. Eu gostaria de agradecer a toda a gente que esteve connosco e queria-te agradecer a ti, antes de mais, por teres aceito o nosso convite e desejo a todos um ótimo fim de semana. Na próxima semana vamos ter a nossa última sessão de live da primeira temporada, por isso não percam. Mais uma vez, obrigado e a todos uma boa noite. Obrigado eu e obrigado a todos que estiveram a assistir. E obrigado ao Marco pelo convite. Exato, por ter lançado o desafio. Bem, mais eu já uma não vez... vejo há imenso tempo. Ele por acaso está bem, ele está na Inglaterra, se não me Eu sei, engano, sim, mas agora para vir cá é complicado. Muito giro. Bem, oi, está aqui um olá a todos e já agora uma boa noite e um bom fim de semana. Boa noite e obrigado a todos. Obrigado ao Atena pelo convite e por todo o trabalho. Obrigado. E pela boa disposição, foi muito bom. Obrigado. E continue o vosso trabalho, porque acho que é um projeto com muito para andar. Como eu disse durante a entrevista, acho que temos de ser nós a dar o próximo passo e acho que isto basta uma coisa... Diz. E acho que esta iniciativa é isso mesmo. Obrigado. Assim, às vezes é preciso mesmo dar um passo e... Oi, estamos nos 27 segundos. É preciso dar um passo e fazer mesmo algo, chegar às pessoas. E acho que isto é uma coisa pequena, normal, só que no fundo estamos a dar-nos a conhecer e estamos a dar ao público a conhecer aquilo que se faz em Portugal. Bem, a todos uma boa noite